para dormir, mas eu não vou dormir. Meu cérebro queria que eu ficasse na cama, mas eu decidi que eu não vou ficar. Então, olha só. Nós estamos no 8º dia de 30. Bom dia, Tati. Bom dia, Fer. Bom dia, o pessoal do Face. Ô, Maria, bom dia. Meninas, que vontade de ficar na cama, não é? Mas o meu cérebro não determina as minhas escolhas, ok? Então, nós precisamos botar ele no lugar dele. E não tem outro jeito. Ou nós temos práticas, né? Realidades aí, comportamentos, para ele tomar jeito, vergonha na cara, ou nós ficamos na cama. Bom dia, Bia. Bom dia, Elisiane. Preparadas para mais um ciclo de 7 dias? Gente, eu estou vivendo experiências fantásticas. Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui comigo. Ai, Maria, nem fala, eu queria ficar na cama. Não, o meu cérebro queria ficar na cama. E ele é tão terrível, que olha, sério mesmo, olha o que passou pela minha cabeça. Tô sendo muito honesta com vocês. Oi, Maria, bom dia. Oi, Lu. Passou pela minha cabeça o seguinte, gente, com essa chuva, com tantos relâmpagos, aqui foi bem pesado à noite, eu não sei, né, o pessoal que mora aqui na minha cidade. Bom dia, Harumi. Mas deu trovões assim absurdos. Bom dia, Beth. Absurdos. E eu falei, gente, será que a internet está conectada, né? Porque se não tiver, eu já vou voltar a dormir. Olha, gente. Então, no fundo, eu até desejei, meu cérebro desejou que a internet não tivesse conectada para eu não estar aqui com vocês. Isso é terrível. Bom dia, Nalva. Bom dia, Tagiane. Alguém pensou assim? Ah, né? Podia faltar energia e eu não precisaria levantar. Autossabotagem, tá? E olha, como... É verdade, gente, tô sendo honesta, sabe? Uma coisa que nós precisamos no nosso movimento para a transformação é integridade, né? E não é porque eu tô aqui como professora de vocês que eu não posso, né? Eu tenho que ser íntegra. Tem que servir de exemplo, de referencial para vocês, né? De honestidade. Olha, nós estamos começando um outro ciclo de 7 dias, tá? Nós vamos trabalhar um pouco bem mais na prática, tá? Mas não vamos negligenciar nenhuma das nossas 3 áreas aí que nós precisamos nos empoderar, ok? Que vai determinar o seu nível de vontade, de posicionamento, tá muito ligado ao seu padrão de crença. E hoje eu vou... Bom dia, Leoci. Hoje eu vou trazer uma informação que pode mexer muito com vocês, porque mexe comigo. Aí eu anotei, alinhei certinho, né? Bom dia, Fran. Bom dia, Lê. Eu revi a história, porque eu quero contar certinho, tá? A história com H maiúsculo, a história que aconteceu, que eu quero para poder motivar você, tá bom? Então, olha só, vamos começar respirando e vamos começar com o nosso movimento coletivo de gratidão, tá joia? Pra gente trabalhar, que eu quero contar essa história para vocês. E eu vou dizer para vocês, hein? Vai destravar você, tá? Vamos respirar, gente? Vocês respiraram ontem? Vocês têm que botar ordem no cérebro, tá? E aí tem que vir do corpo pro cérebro. Comportamentos e conhecimento que vai renovar aí a sua mente, tá bom? Então vamos? Respira, segura um pouquinho. Primeira respiração, Geis, vamos lá. Inspira. Vai ajustando sua coluna, vai ajustando sua estrutura, tá? Não deixa de fazer esse exercício, gente. Mais uma vezinha. Inspira. Ok? Tomaram água? Tem que tomar. Então vamos lá, gente. Olha, a proposta
é que você continue, nós ainda estamos naquele pico, tá? Do terrível ciclo dos 10 dias, tá? De 30 dias, 10 são os mais desafiadores. Então, você precisa entender que nós precisamos organizar. Para quem não conhece, não sabe o que nós estamos fazendo aqui, nós somos o Clube das 30, que na verdade tem mais de 40 hoje, mulheres que estão aí determinadas a trazer mudança, transformação aí para a sua vida. Porque, gente, a gente recebe muito conhecimento, mas nós precisamos de um conhecimento que transforma. Então, nós precisamos de um conhecimento no nível espiritual, tá? Que vai aí ser o nosso superego, para que a gente possa ser motivado, empoderado, né? Aquela coisa de tomar posse, empossados, de novos conceitos. Mesmo aqueles conceitos que você já tem, seja pela tua fé, seja pela tua profissão, seja pelos conhecimentos, eles não conseguem fazer mudança, porque não há uma transformação da sua mente que traz um comportamento no seu cérebro, entendeu? Então, o seu cérebro continua determinando suas emoções, as emoções começam a criar um padrão de crença, tá? Se você é muito negativo, tem aí depressão, síndrome do pânico, é um padrão de crença muito negativo, tá? E isso vai se tornando algo reprimido, isso em pessoas que praticam uma religião é perigosíssimo, porque eu acabo criando um padrão de uma imagem externa e eu vou reprimindo o meu sofrimento, minhas dores, meus problemas, porque as pessoas conseguem e eu não consigo, e aí você não faz ideia do que passa no coração e na mente das pessoas, e você vai se tornando uma pessoa religiosa e ferida de alma, tá bom? Porque o espírito não conseguiu fazer aquilo que ele veio para fazer. Bom, entendendo isso, eu quero primeiro contar uma história pra gente ir pra prática, tá bom? E enquanto eu vou me preparando aqui para contar, eu fiz as anotações porque eu não quero perder o rumo da prosa, eu não quero perder aí o rumo da conversa. E nós vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, tá? Tem um versículo em Romanos 12, 2, que ele diz assim, ó. Não aceite o que está aí neste tempo, que diz que você é algo que Deus diz que não é. Eu estou parafraseando, tá? Eu estou interpretando para você, mas depois eu leio o versículo. Não, o texto exatamente diz assim, não se conforme com este século, com este mundo, com os padrões que o mundo estabelece, mas transforme essa realidade pela renovação da sua mente. Transforme a realidade. Bom dia, Flávia. Bom dia, Kari. Transforme essa realidade, transforme esse contexto pela renovação da sua mente. Olha só, para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. A história que eu vou te contar aqui, ela é uma das histórias práticas que fundamenta o princípio da neurociência na prática, tá? Não estou dizendo que isso é base científica para estudos, mas é uma realidade. E quando a Bíblia diz assim, ó, não se conforme, quer dizer, não aceita o que estão dizendo por aí, que não corresponde àquilo que Deus diz para você. E a ciência tem provado que o que Deus tem para nós, e existe um versículo que diz exatamente isso, é infinitamente maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Consegue entender o que eu quero te dizer? É infinitamente maior. Não vincula isso, gente, à tua religião. Não vincula isso ao teu padrão de crença dogmático, né? Doutrinário. Isso não é doutrina. Isso não é coisa da sua igreja, tá? Ou da sua denominação, ou da sua, né, do seu padrão de crença. Não, isso não é, tá? Isso são princípios universais registrados na Bíblia, que é entendido como a palavra de Deus. Se você tem dificuldade em crer nessas questões espirituais, nesse padrão de crença, e eu acredito que muitos têm motivo, pelas experiências que viveram, eu digo para você o seguinte, para um pouquinho para olhar, tá? Quando a gente fala muito sobre Jesus, quando a gente fala muito sobre Bíblia, enfim, esse é o nível espiritual que te leva a realizar as outras, a alinhar, ajustar, para você voar no mundo
a sua área emocional, o nível da alma e o nível do físico, tá bom? Mas se você é cética em relação a essas verdades, eu queria que você pensasse só numa coisa. Se isso é uma questão religiosa, por que é que o tempo universal, tá? O tempo na perspectiva universal foi definido como antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. Toda a história, toda análise científica, todo movimento de registro histórico do universo, tá? Isso é todos os países do mundo, é transcrito, é definido, é registrado em AC, DC. Antes de Jesus, depois de Jesus. Aí você me fala, se os elementos científicos, se os registros históricos, se todo esse movimento nada religioso, científico, com base científica, pega a história de Jesus, que é real, é verdadeira, viu gente? Aconteceu. Pega a história de Jesus e divide o tempo. Quem somos nós, bem-vindo Letícia, quem somos nós para duvidar desse movimento? Agora eu quero te contar a história para você entender, né? Assim que a gente agradecer, tá bom? Então pega seu padrão de fé, pega aí a sua crença e eu vou pegar a minha, então, né? Você me entende? Porque eu não posso te encorajar a viver num nível espiritual de amplitude, né? De grandeza, se eu, Sirlei, não respeito o meu padrão de fé, né? E aí o meu padrão de fé e conduta é a palavra de Deus, tá bom? Claro que todos nós vamos errar. Ninguém aqui é Deus, por isso nós somos imagem e semelhança dele, então a gente não está 100% certo em tudo, por isso eu decido seguir, né, os princípios do meu Senhor, do meu Deus, do meu Pai, do meu amigo, Jesus, para estabelecer meu padrão de vida. E ele me encoraja a crer nas coisas que eu estou dizendo para você, e você vai pirar hoje, você vai enlouquecer, você vai ficar extremamente inconformada com o padrão de vida que você leva, tá? Então aguenta aí. Vamos agradecer? Deus, muito obrigada por essa segunda-feira chuvosa, preguiçosa. Mas eu te agradeço porque eu estou aqui. Meu cérebro quis me sabotar, mas eu escolhi estar aqui. E isso me motiva, por quê? Porque eu entendo, agora eu entendo, que o meu corpo, que a minha alma, o meu cérebro, ele pode estar submisso às minhas vontades, à minha mente. E eu coloco agora a minha mente, a minha alma submisso ao meu espírito e o meu espírito submisso ao Espírito Santo de Deus. Dou total liberdade para ser ministrada, ensinada, treinada. E eu te encorajo, você mulher aí, dizer isso para o Senhor, dizer isso para o seu Deus, a sermos totalmente treinadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha fé, creio absolutamente nisso, e creio que a cada dia mais a ciência só está reforçando isso. Por isso, Deus, muito, muito obrigada. Muito obrigada, e eu digo ao meu cérebro que ele está submisso ao meu espírito, e digo ao meu espírito que ele está submisso ao Espírito Santo de Deus. Te dou liberdade, Espírito Santo, para agir na minha vida, e peço que haja na vida de cada mulher aqui presente nessa manhã. Amém? Amém. Gente, quem me acompanha, quem acompanha os vídeos, as lives, sabe que eu gosto muito de neurociência. Eu gosto muito de física quântica. E eu quero poder estudar muito mais isso. As ferramentas que a gente tem na neurolinguística são fantásticas, tá? E agora no último ciclo, até o último ciclo, eu vou começar a trazer outros treinamentos para vocês. Mas não despreze exercícios. Não despreze os pequenos comecinhos que você está aí estabelecendo como código de mudança na sua vida. A nossa briga, gente, presta atenção. A nossa primeira briga nesse movimento, ela é interna, tá? É nós mudarmos hábitos aí de 30, 40, 50 anos. É nós mudarmos falsas crenças de 40, 30, 20 anos, tá? E aí eu digo para você porque eu sei. Eu atendo muitas mulheres cristãs, muitas. Acho que a maioria. E eu digo para você, a gente trava, a maioria trava. Por quê? Porque recebe uma mensagem, tá? De Deus, uma mensagem aí de que antes você não era nada, era rejeitada,
foi traumatizada, foi abusada, mas agora você é livre em Cristo Jesus, tá? Deus sonhou os sonhos mais maravilhosos para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, só que você não rompe. Não rompe. Eu pego uma mulher para eu poder estar atendendo, mentoriando, acompanhando, né? E eu percebo ela num padrão de escravidão de si mesma, das suas emoções, das suas feridas, né? Tá ali, ó, sofrendo. E muitas de nós estamos exatamente nesse nível. Por quê? Porque a gente não entende que esse processo, ele demanda posicionamento, ele demanda comportamento, tá? E isso tem a ver com neurociência, isso tem a ver com ciência. E olha só, não sei se você já ouviu falar, né, sobre neuroplasticidade, tá? Neuroplasticidade é uma característica do cérebro de ser flexível, tá? Então a neurociência descobriu que o nosso cérebro é flexível. A física quântica descobriu que nós temos uma energia tão poderosa em nós, tá? Que nós mudamos o ambiente, nós movimentamos a energia no ambiente. Nós sabemos disso. Não tem pessoas que chegam e você fala, nossa, como essa pessoa é pesada. Não tem pessoas que chegam perto de você, ela suga a sua energia. Meia hora perto dela você fala, meu Deus, tô morta, essa pessoa me sugou. Tudo energia, gente. Isso tem a ver com essa coisa fantástica, essa estrutura fantástica do ser humano, tá? Entendendo isso, eu quero contar uma história de um professor, eu quero achar o nome dele aqui, Pedro Beck-Hitton. Ele era um professor em Nova York. Olha só, 1958, quando não havia estudos científicos da neurociência para provar o que este homem viveu. Ele era um professor universitário em Nova York em 58. Ele já tinha 65 anos. Um dos filhos dele era médico e o outro psicólogo. E o seu Pedro, vamos, né, nacionalizar o nome dele, ele sofreu um derrame, mas foi um derrame devastador, tá? Ele ficou vegetando na cama com 65 anos. Totalmente vegetando. Ele perdeu todas as funções do seu corpo. Os filhos colocaram ele no asilo, né? Ele ficou um tempo lá, mas os filhos não gostaram do atendimento e o filho psicólogo resolveu que ele ia levar o pai para casa, ia cuidar do pai. E assim ele fez, levou o pai para casa e começou a cuidar do pai, cuidar das necessidades básicas dele. Mas aí ele pensou, já que eu estou cuidando do meu pai, eu vou tentar estimular ele em alguma coisa, tá? E aí ele comprou joelheira, ele comprou luva para proteger as mãos do pai e comprou uma estrutura que serviu de cinta para que ele pudesse ali ajudar. E o que ele fez? Naquela época, ele pegou pela cinta e ele colocou o pai meio que pendurado na cerca e começou a estimular o pai a pequenos movimentos de engatinhar. Então ele começou aquele movimentozinho do pai começar a engatinhar e muitos dias tentando fazer isso, o pai começou a dar pequenos sinais. Até lá, ele foi altamente censurado. Ele foi muito criticado e até ele achou que ele realmente estava ali abusando do pai, né? Judiando do pai. Mas o fato é que, aos poucos, ele começou a ver pequenos indícios. E aí eu digo para vocês, toda vez que a gente está junto, não despreze os pequenos começos. Isso é Bíblia. Não despreze os pequenos começos. E foi o que esse filho fez. E esse filho começou a estimular. Ele, de começar um movimentozinho do joelho e da mão, o pai começou a desenvolver um pouco mais a coordenação motora com o movimento de dama, joga o dadinho, pega o dadinho. Ele começou a desenvolver coisas do cotidiano, tá? E aí eu vou dizer para você depois, me lembro de eu te contar o que eu entendo que é o segredo disso. Resumindo para você, ele tinha sido desenganado, claro, um dos filhos era médico, falou, papai não tem jeito, papai vai ter que, né, até morrer, ele vai ter que ficar assim. O fato é que esse homem começou a gatinhar, com muita dificuldade, ele começou a desenvolver o seu caminhar, e ele começou a ele mesmo treinar ele. Então ele conseguiu ficar de pé, ele ia para frente do espelho e ele começava a ver os movimentos da boca e começou a voltar a falar. De gatinhar, ele andou, de andar, ele falou, de conseguir essa coordenação toda, ele voltou a dar aula e olha só, ele voltou inclusive a casar porque ele era viúvo, tá?
A esposa dele já tinha morrido. Bom, o que isso nos faz ver? Ele recobrou, gente, ele voltou tudo. Mas olha, espera o final que você vai pirar o negócio. Ele voltou todos os movimentos, todo o raciocínio, ele voltou a dar aula na universidade. Você sabe o que é isso? Ele conseguiu resgatar todo o desenvolvimento dele, físico, cognitivo e a consciência, né? A estrutura ali psicológica e emocional e cognitiva dele. Olha que coisa fenomenal, né? Bom, mas ele já tinha 65 anos, já tinha passado alguns anos e chegou o momento que esse homem faleceu, ele morreu. E os filhos queriam muito saber o que estava acontecendo, o que aconteceu com o cérebro do pai deles. Na cabeça deles, o cérebro regenerou, né? Mas eles estavam curiosos. E aí eles contrataram, né, uma especialista em autópsia e foram lá e abriram o cérebro do pai. Agora presta atenção, tá preparada? Que eu acho que eu já falei isso para algumas, mas eu não falei para todas. Abriram o cérebro do pai e ali o cérebro estava destruído. Eles calcularam e descobriram que somente 3% do cérebro, 3% do cérebro estava intacto. 97% do cérebro estava destruído. Você consegue entender? Se você entendeu, coloca aí uau, porque é uau, gente, que é isso? Nós estamos falando de um relato histórico, viu, gente? Nós estamos falando de uma realidade que aconteceu lá em 1958. O que isso quer dizer para você? Faz esse exercício. O que isso quer dizer para você? O que significa para você? Escreve aí para mim. Não é, Geise? Gente, é doido o negócio. Até pra gente que fala, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Não é de impactar? Nós estamos falando de verdades. Não é? É demais, Beth. Você está entendendo, Beth? Você, Beth Guedes, está entendendo? Bia, Deusa, Maria, Araci, não é? Harumi, não é o... Gente, não é? Pois é. Então você vai pegar esse uau para dentro de você e falar tudo, exatamente tudo posso naquele que me fortalece. Não é fantástico, Bia? Sabe, gente? E às vezes, Bia, ó, eu tenho vivido essa experiência, eu já li essa história, mas hoje, essa semana, eu estou a semana inteira com essa história na minha cabeça. Eu falei, mas eu quero reler essa história, porque eu quero poder usar nesse contexto que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos sendo muito confrontadas. Você está entendendo? Nós estamos sendo confrontados. Você, na sua área de treinamento, isso. Agora, Nalva, pega o segredo, a chave, ó. Deus, ele já falou isso, gente. Ele não falou isso agora, ele falou isso há 3.000 anos atrás. Entendeu? Há 3.000 anos atrás. Essa história não é nova, essa verdade não é nova. Nós estamos aqui pirando a cabeça porque nós estamos vendo, não é, Lu? Nós estamos vendo que, eu não lembro, viu, Harumi? Manda o nome aí pra gente ler. Nós estamos vendo uma realidade, nós estamos vendo um fato, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa dos fatos. Os fatos nos levam a um nível de fé e de ação que impacta, né? Mas olha só, uma pessoa ser resgatada com mais de 65 anos, voltou a andar, voltou a falar, voltou a dar aula na universidade, né? Bom dia, Jailton, bom dia, Su. Voltou a dar aula na universidade, com 3% do seu cérebro. É isso que nos leva ao tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o que eu quero levar vocês para reflexão, bem-vinda, Rose, é o quê? Gente, a realidade já existe. A realidade, no nível do espírito, ela já existe, que é o nível que nós estamos em semelhança com Deus, não é mesmo? Então tá lá. Lembra disso. Não esquece disso.
Se você entender que há uma semelhança de Deus contigo, no Espírito, e que os atributos de Deus estão lá, para que você alcance tudo que Ele disse que você pode alcançar, tá? Você precisa ter isso para servir de alicerce, de estrutura para a tua mudança. Mas olha só, entenda isso, isso aqui vai destravar você em algumas coisas. Este homem, tá? Senhor Pedro, ele não tinha, gente, esperança, ele não tinha consciência, ele não tinha... Vamos imaginar que nesses 3% do cérebro dele existisse ainda um nível de consciência que eu acredito que não havia. Mas vamos imaginar que houvesse, tá? Ele se olhar paralisado, vegetando, não ter base científica, não ter ali estudos que ele tivesse tido acesso, que dissesse que ele podia se recuperar. O padrão de crença deste homem era aquilo: estou no fim da minha vida, vou esperar a hora para morrer. Se ele tivesse algum nível de consciência, se ele tivesse algum nível de coerência mental, tá bom? Independente disso, quem começou o movimento não tinha nada a ver com as emoções dele, com os pensamentos dele, não tinha domínio nenhum sobre ele. Consegue entender? Não tinha domínio nenhum sobre ele. E isso te leva e me leva a entender que você, para que essas mudanças hajam no seu corpo e transforme, você não tem que sentir. Você não precisa estar na emoção de sentir. Você está entendendo? Quando eu falo para você, né? Outro dia a Alessandra, nosso grupo, eu não sei se ela está aqui agora, ela tem dificuldade em acessar, né? A Alessandra falou para mim assim, eu falei, Alessandra, começa com comportamentos, falas e comportamentos positivos, repetitivos, para que o seu cérebro gere uma emoção física, esse comportamento gere uma emoção física que o seu cérebro faça uma interpretação. Vai mudando o seu pensamento. Então, sua base de crença, você está crendo, você está acreditando que você pode mudar a sua história de depressão, síndrome do pânico e tal. Mas aí a Alessandra falou pra mim assim, né? Até no privado, falou, mas eu vou ter que fingir que eu tô sentindo o que eu não tô sentindo? Gente, o termo não é fingir. Você vai ter que se comportar como aquilo que você quer ser. A fé, ela é exatamente, você não tá vendo, não tá sentindo, não tá percebendo, mas você sabe que você vai chegar naquele nível. E aí você vai chegar porque nós cremos, você vai chegar porque a ciência falou. Tá entendendo? Então, esse pai, né, esse senhor de 65 anos, ele não tinha governabilidade sobre exatamente nada. Como hoje eu e você não temos em algumas áreas da nossa vida. Sim, é tudo um posicionamento. Mas aí, gente, o que move, Harumi, nós a termos esse posicionamento? Conhecimento que liberta, tá, gente? Conhecer liberta. Saber quem eu sou imagem e semelhança de Deus, ok? Aí eu entro naquele processo, na chave de eu posso renovar a minha mente, tá? E eu só vou experimentar tudo que eu tenho para mim na hora que eu renovo a minha mente. Entende? Então eu não vou me conformar, não vou me conformar com esse padrão que eu tenho, eu não vou me conformar com a fibromialgia que eu tenho, com a tristeza profunda que eu tenho, com a depressão que eu tenho. Agora, esse não se conformar não é um movimento verbal de dizer, eu não aceito. Não. São comportamentos que vai trazer uma realidade para a minha mente, as verdades que eu vou declarando, que eu vou repetindo, os comportamentos que eu vou substituindo, que vai gerar essa realidade, entende? Que de fato vai transformar a minha mente, aí sim, aí eu vou experimentar tudo que Deus tem para minha vida, tudo que eu como ser humano fui projetada para ser. Né? E lá você sabe, nós já falamos sobre isso, Salmo 139 diz que Deus parou tudo para me construir. Deus olhou só para mim naquele momento e falou, essa é especial, esse é especial, esse é o cara, esse é o cara. É minha imagem e semelhança. E aí, percebe isso? A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias, quando nenhum ainda havia, né? Ele me escolheu, Ele me deu unicidade quando eu não tinha nem forma na barriga da minha mãe, tá? O que isso quer dizer para mim? Que o movimento que Deus criou é bom, e aí você vai dizer, Sirlei, mas a minha história é horrível. Não é de Deus essa conversa, tá? Não é. E aí nós já falamos sobre isso também.
Então, o que acontece no nosso movimento de crescimento? A gente recebeu uma história, a gente viveu num contexto social, a gente viveu num contexto cultural, numa cultura, gente. Se nós formos para uma região determinada da África, as mulheres são subjugadas, né? Então, assim, é um contexto cultural, tá? Então, o que eu tenho que entender? Que não importa em que local do planeta eu estou, as promessas são as mesmas, o modo como eu fui criado, sonhada e amada é o mesmo. Agora, olha, gente, é isso que a gente tem que entender. A capacidade, o poder de transformar isso está na nossa semelhança com Deus, os atributos já estão em nós. O que nós precisamos? Disciplina, decisão, escolhas. Entende? Não tem outro jeito. Ou nós mudamos nossas crenças por um pensamento novo, um comportamento novo, um enfrentamento de si mesma, ou a fé não rola, entendeu? Ela não vai conseguir. Eu falo também, sabe? Eu particularmente, eu falo que nós precisamos determinar as nossas emoções, nós precisamos ter controle sobre as nossas emoções. E isso tem a ver com o autocontrole de si mesmo, tem a ver com autodomínio, né? O domínio próprio, a gente tem esse comportamento. Agora, é isso que eu quero dizer, isso é um comportamento. Você precisa entender que controle de si mesmo é um comportamento, tá? Que vai, eu penso, então eu posso ter controle de mim mesmo. Eu recebi uma verdade, um conhecimento libertador. Então eu posso ter controle de mim mesmo? Posso. Que comportamento que eu vou ter que vai gerar em mim um controle de mim mesmo? Qual é o comportamento? O primeiro comportamento, existe um princípio no treinamento de paz que é: eu só aprendo a ter liberdade quando eu aprendo a não ter liberdade. O seu cérebro vai aprender, tá, a te dar as respostas que você quer quando você forçá-lo a não dar as respostas que ele quer. Hoje, por exemplo, eu queria ficar na cama. E aí eu não contei 1, 2, 3 e levantei, então olha só, ele começou a arquitetar um plano maligno para eu não estar aqui com você. Que isso para mim é minha prioridade de manhã. É meu encontro com você. Eu acordo de madrugada, venho aqui para o escritório e vou entrar nesse movimento. Para eu chegar aqui e eu estar pronta para contribuir com você. Lembra das 6 necessidades do ser humano? Uma delas é contribuição, eu estou no meu movimento de contribuição com você. E crescimento, né? Eu quero experimentar essa renovação de mente. Eu estou experimentando, gente. Tá fantástico. Ai, muito obrigada. Né? Deus é maravilhoso, tá? Então, assim, entender quem você é, tá? Entender o poder que há, tá? Em Deus, na semelhança que você tem com Deus através de você, entender o que a ciência está provando agora, mas já é um movimento milenar, tá? De empoderamento. E aí eu vou dizer para você, nós precisamos entender isso, tá? E eu tomo liberdade porque eu acho que todo mundo que está aqui comigo é cristão, né? Mesmo que não seja de uma denominação, é cristão. Todos crê, né? Que Jesus veio um dia na Terra, eu falei para você, né, desse cálculo histórico do tempo, a DC e AC, né, antes de Cristo, depois de Cristo, isso é história, né, isso é marco. Então, assim, a Bíblia nos diz que quando Jesus lá na cruz, morreu na cruz por nós, o véu foi rasgado. O que é isso, gente? Rompeu no nível universal, no mundo espiritual, tá? Rompeu tudo que nos prendia, aquilo que nos condenava, aquilo que nos levava para baixo, aquilo que nos destruía, a nossa própria condenação, nossos próprios pecados, né? As consequências, tudo aquilo foi levado na cruz. Mas imagina essa cruz como uma prateleira que você vai ter que ir lá e buscar. Não tem jeito, entende? Nós temos ótimos remédios, não temos? Tem ótimos remédios, né? Existem farmacológicos que são assim fantásticos. Mas ele não vai cair na sua mão, não é? Ele não vai cair na sua mão. E tem alguns que, inclusive, nem se você quiser comprar, você vai conseguir se você não tiver uma receita. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Bem-vindo, Luciana, né? O que eu estou querendo dizer para você? E não é religião, gente. Eu preciso que você entenda que uma chave foi acionada, tá? Uma chave foi acionada e ali se rompeu tudo aquilo que nos prendia. Tudo, acabou a conversa.
Acabou a conversa, tá? Eu digo para você assim, que me ame, né? Porque é isso que funciona na minha vida. É entender que rompeu-se uma chave espiritual lá no reino, lá em Jesus Cristo, em 2000 anos atrás, que me dá toda a possibilidade de romper, de quebrar todo julgamento, todo julgo, todo sofrimento, toda maldição que estava em mim, né? Tudo aquilo que me derrotava. Agora, por que eu, crendo nisso, eu ainda não vivo a plenitude disso? Porque eu preciso alinhar o meu cérebro pela renovação da minha mente. Porque o meu cérebro está realizando o que minha mente está dizendo para ele, verbal ou não, e eu preciso alinhar isso através do comportamento. Eu acredito, então hoje você recebeu um conhecimento que está mudando o seu padrão de crença. Presta atenção. De que se um idoso de 65 anos, conseguiu voltar todas as suas atividades com 3% do seu cérebro, qual é a desculpa que eu e você temos para não ver a nossa vida transformada? O que faz eu e você continuarmos num padrão de aprisionamento? Entende? A ciência está explicando o quê? Que você precisa se comportar, e isso tem a ver com fé, né? Fé é acreditar, tá? É acreditar. O que é acreditar, gente? É ir no movimento que eu acredito. Eu não estou vendo, mas é assim? Então eu vou assim. Olha, essa semana, bem-vindo Arielle, bom dia, bem-vindo Valéria. Essa semana nós ouvimos no grupo assim: nossa, como eu tô leve. Gente, tô parecendo criança. Parecer criança, você está quebrando as estruturas do seu cérebro, ele já não tem mais tanta segurança do que ele está falando. Ele já não está mais seguro que ele trazer para você sentimentos de tristeza profunda, tá? Ele te dar esse sentimento, resposta às emoções, né? Ele significou as tuas emoções, ele trazer isso para você está te protegendo. Ele fala, não, eu acho que não é bem isso não. E aí ele começa a entrar num processo de novas conexões neurais, novos caminhos, porque o nosso cérebro, gente, ele é feito de conexões neurais. Caiu a nossa conexão. Gente, tá ouvindo? Pessoal do Face ainda não está conectado. Pessoal do Insta está conectado? Voltou? Bia, tudo ok? Ah, legal. O pessoal do Face não voltou ainda. Tomara que eles vão pro outro. Acabou a energia aqui, olha só. Meu Deus. Eita, tá bom, gente, vamos lá. Então, olha só. O que você vai entender? Que você vai comer. Isso, legal. Então, vamos correr, senão não dá tempo, né? Você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, só vai levar teu cérebro a interpretar que as verdades... Acho que voltou o Insta, né? Dá um oizinho aí. Deu? Pessoal do Insta? Voltou todo mundo, gente? Tá. Voltou. Então, eu tô entendendo. Eu entrei no... fazer as coisas que você fazia não vai te tirar do módulo que você tá dando, né? Você manter os comportamentos, Lu, dormir até mais tarde, eu caminho um dia, não caminho outro, um dia eu vou na dieta, no outro não. Ai, que bom, tá? Então, tô só retomando. Manter-se no padrão de comportamento que você tinha, tá? Só vai
É, gente, não dá. Sim. Aqui também.